Bem, pessoal, na aula de hoje nós estudaremos a reta. Na aula anterior nós estudamos o ponto, né? Continuando então o estudo de geometria analítica. Então, estudo de retas, ok? Eu tenho aqui um plano cartesiano com uma reta nele, né? Essa reta aqui, vou chamar ela de reta R. E observe que tem três pontos aqui sobre essa reta, né? Lembrando que dois pontos, eu tenho que o ponto A e o ponto B. Dois pontos determinam a reta, então apenas dois pontos já é suficiente, necessário para que a gente tenha uma reta aqui determinada. Né? E também a gente, aproveitando uma revisão da aula anterior, nós vimos que três pontos estarão na mesma reta, significa que esses pontos são pontos colineares. Né? Pontos colineares é que estão alinhados, ou seja, estão sobre a mesma reta, no nosso caso aqui sobre a reta R. E a gente tem uma ferramenta que a gente pode estar observando sem precisar fazer o gráfico se três pontos estão alinhados, que é a ferramenta do determinante. Se o determinante der zero, né, colocando os dois pontos em uma coluna com os três pontos no caso, desculpa. E se o determinante dá zero, os três pontos estão alinhados. Isso nós estudamos anteriormente. Agora, o que eu vou buscar é achar uma equação para essa reta, certo? Eu vou ter que ter uma equação, porque a gente já sabe que com a equação você consegue esboçar o gráfico. Então, às vezes, você só dá a equação para a pessoa, né, para quem está trabalhando, e através da equação se determina o gráfico dela. Para chegar nessa equação, utilizei a condição de alinhamento de três pontos. Eu peguei aqui as coordenadas do ponto A, peguei coordenadas do ponto B. Lembrando, quando eu falo coordenadas, significa XA, YA, formam o ponto A. Tudo bem? É isso. Então aqui eu tenho ponto A, ponto B e um ponto genérico, x, y. Né? Pode ser um ponto, como exemplo, se eu tivesse determinado aqui como está o ponto A e o B, esse ponto B poderia estar em qualquer lugar da reta, quando eu falo genérico. Podia estar aqui, aqui, ou aqui onde ele está já. E um ponto genérico, então, x, y. Por isso que ele não tem nenhum índice embaixo, porque ele é genérico. Ao resolver esse determinante, né, eu chego aqui e coloco o x em evidência. Aqui, ó, aqui tem x, aqui também tem x, então tem o YA menos YB. Eu coloquei em evidência aqui, fiz a mesma coisa com y, e os termos que não tinham nem x e y, agrupei aqui juntos. Ou seja, isso aqui é um número, porque YA e YB foram dados, ó, são coordenadas dadas, são números. Então eu posso simplesmente trocar pelo número A. A mesma coisa acontece aqui. Troco simplesmente para o número B. E aqui também, como são números, eu consigo outro número que eu vou chamar de C. Aí, que é o que vai importar agora para vocês fazerem o exercício, eu chego na equação geral de uma reta, através da condição de alinhamento de três pontos. A equação geral de uma reta é dado aqui. AX mais BX mais C igual a zero. Então, sempre que você vê... se você... desculpa, aqui é um Y, ó. BY, que originou daqui. Então, sempre que você analisar algo desta forma, a equação dessa forma, um número vezes x mais outro número vezes y mais uma constante igual a zero, você vai ter uma reta. E se você jogar esse gráfico, vai ser o gráfico de uma reta. Vamos para um exemplo para ficar claro. Obter a equação da reta que passa por estes dois pontos. Então, foram dados dois pontos e eu quero achar a equação dessa reta, sabendo que esses dois pontos estão sobre essa reta. O que eu irei fazer? Utilizar aquela condição de alinhamento de três pontos, né? Então tem aqui o ponto A, XA, YA, XA, YA. Abaixo o ponto B, 3 e 2. E aqui XY é um terceiro ponto genérico, um ponto qualquer na reta, como nós fizemos aqui. Tá? E igual a zero. O que eu faço agora? Resolvo o determinante. Resolvendo o determinante, menos 1 vezes 2 vezes 1, menos 2. 3 vezes 1 vezes x, 3x. 1
vezes 3 vezes y, 3y. Agora, eu irei multiplicar a diagonal secundária e alterando o sinal. X vezes 2 vezes 1, menos 2x. Y vezes 1 vezes menos 1 dá menos y. Menos com menos mais. Por fim, 1 vezes 3 dá 9, menos 9. Igual a zero. E aqui, somos termos semelhantes, né? 3x é semelhante, menos 2x. 3x menos 2x, x. Aqui, ó. Y, 3y com y, 4y. Menos 2 com menos 9, menos 11. Igual a zero. Pronto. Isso aqui é a equação geral da reta. Ok? Então, sempre que alguém solicitar para você a equação geral de uma reta, se foi dado 2 pontos, o caminho este aqui. Foram dados 2 pontos, você só calcula o determinante igual a zero. Lembrando que eu não estou aqui focando na aula de determinante, porque isso é tema passado, tá bom? A questão é uma ferramenta para chegar na equação da reta. Então, deu 2 pontos, está pedindo a equação geral da reta, equação da reta, use isso aqui que sai. Só pega, construa a matriz e calcula o seu determinante e verifique, né, igual a zero. Como são alinhados, vai dar zero, né? Pode já igualar por certeza. E o que você vai chegar abaixo é a equação da reta. Se a gente vai lá agora no GeoGebra e jogar essa equação, nós já tivemos ao GeoGebra, vocês conseguem. Vocês que são curiosos, caso queiram, vão lá, joga essa equação da reta, vocês vão ver a reta sendo plotada, né? Você vai ter lá a reta dessa equação. Então, através de 2 pontos eu já tenho a equação dela. Ok? Essa é uma forma de achar a equação da reta. A gente vai denominar essa forma equação geral da reta. Bom, pessoal, eu ia deixar para curiosidade de vocês estarem fazendo sozinhos. Eu sei que vocês iriam, mas resolvi fazer junto com vocês nesse vídeo aí, colocar essa reta no GeoGebra, certo? Então, só relembrando, ele nos deu 2 pontos, que foi o ponto A, menos 1 e 3. Joguei ele aqui no GeoGebra, tá aqui, foi nos dado esse ponto. E também foi nos dado o ponto B, que era 3 e 2. Tá aqui. E o que foi solicitado? A equação da reta, né, de uma reta que passa por esses 2 pontos. Só que, olha, eu não tenho uma reta aqui. E no GeoGebra, através da equação, a gente esboça a reta. A gente plota a reta. E nós encontramos a reta, a equação dela, a equação geral dela, nós encontramos. Vou colocá-la aqui. Foi x mais 4y menos 11 igual a zero. Olha só. Então, através da equação, fez a plotagem gráfica. Então, apenas com 2 pontos, só com esses 2 pontos, a gente conseguiu achar a equação. E porque nós temos a equação, a gente consegue plotar o gráfico desta equação. Tá? Era isso a aula de hoje, esse momento, mas teremos mais 4 aulas aí mostrando, né, outras formas de encontrar a equação da reta. A forma que nós vimos hoje é dados com 2 pontos, né? Se forem dados 2 pontos, vocês vão conseguir achar através do determinante igualando a zero. Pessoal, obrigado.